falar um pouquinho sobre o complexo. O complexo de Édipo é importantíssimo para a psicanálise, né? Para a gente entender também a dinâmica que acontece nas relações da família. Bem resumido, a história do Édipo é a seguinte: para evitar cumprir uma profecia de que o filho mataria o pai, uma profecia feita por um oráculo lá. Então a criança ela é banida do reino, né, que era filho do rei, e aí ele acaba sendo adotado por um reino vizinho. E isso acaba levando ao cumprimento da profecia. Quando o Édipo encontra com o pai, ele, num embate ali, ele acaba matando o pai, e ele volta, né, à cidade original dele, que ele não sabia que era, e ele acaba se apaixonando pela mãe, se casa com a mãe, tem filhos e tal. Essa história é bem trágica, ele acaba arrancando os olhos, e tem todo um drama aí relacionado a isso. Mas, então, Freud aproveitou, né, dessa história para explicar essa dinâmica da relação da criança com os pais. Então, o garotinho, quando ele está ali entrando no Édipo, ele lembra da história do Édipo lá. Ele se apaixona pela mãe. E aí a função paterna é fazer o corte, aí que vem a castração, né? Ele é castrado. Isso tudo é um processo inconsciente, a gente faz, tá bom? Não precisa preocupar que você tem que fazer isso, não faz, né? É normal, é natural, vai acontecer isso aí. Mas então a criança é castrada e ela entende que ela não pode possuir a mãe, porque aquela mãe... Existe inclusive uma questão de relação de pai, mãe e filho. E uma relação de criança, mulher e homem. Então, essas diferenciações precisam ser feitas. E a criança ali, o menino, ele vê a mãe como mulher. Ele quer aquela mulher para ele, só que a mulher é do pai. Então, isso, com essa castração, ele entende que ele tem que ter a mulher dele. Isso é saudável, né? A menina se apaixona pelo pai. E aí ela é castrada porque ela não pode ter o pai. E acontece uma dinâmica interessante. Aqui ela se volta para a mãe, que é aquela que tem o pai. Então ela começa a imitar a mãe. Você já viu as crianças fazerem isso, né? Começar a imitar a mãe. Só que aí, conforme a estrutura dessa mãe, a criança vai imitar. Então é uma coisa muito interessante aqui para a estruturação da criança. E é comum as meninas, as filhas, terem um problema contínuo em todas as idades na relação com a mãe. Tá? Porque, por causa dessa dinâmica do Édipo. Então, o Édipo é a passagem, né? E o herdeiro do complexo de Édipo é o superego. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, você sai de uma posição infantil, você é simbiotizado, você tem gratificação imediata, a criança ela quer o que ela quer na hora. Fantasia de plenitude, né? Ela tem a percepção de que ela é plena, ela possui objetos de prazer, desde o seio lá, né? É dela, não é do outro, é dela. E ela é autoerotizada. Quando ela passa a posição adulta, né, que é importante que todos nós passemos a posição adulta, vivendo o Édipo, né, forma superego, a gente passa a posição adulta, então a gente vai passar a ter uma diferenciação entre eu e o outro, vamos ter essa competência de adiar a gratificação, a gente vai viver a falta, a gente vai entender que a gente não possui objetos de prazer, e aí passa a ter uma relação saudável, mas que é falta, ou seja, que é um ser incompleto. Ele se completa com o outro, né, com as relações com o outro. Então isso é saudável, ele não acha que o outro é dele, né, faz parte dele. E ele é erotizado, tá? Erotizado porque não é auto-erotizado, então ele passa a ser erotizado e essa questão erótica permite, né, essa relação saudável com o outro. Então, uma visão aqui geral do complexo de Édipo, desse processo que faz com que passe da posição infantil para a posição adulta através dessa dinâmica da relação com os pais, né, com o homem, com a mulher e com a criança. Até o próximo papo. Um abraço.